Cerrou, hein? Boa noite, boa noite. Graça e paz. Para você que é nosso convidado hoje à noite, que bom que você veio. Bom que o senhor, a senhora está aqui, você, para juntos termos esse tempo tão gostoso, né? De adoração a Deus, de abrir nosso coração para o Senhor e convidando-o para fazer uma festa no nosso coração, né? A gente convidar, venha fazer uma festa no nosso coração. E nesse momento agora, a palavra do Senhor está em Atos, capítulo 1. Vamos ler? Então, todos os nossos convidados aí, muito obrigado pela sua presença, sejam bem-vindos, né? Se puderem voltar novamente, que voltem. Se mais para frente quiserem tornar parte da família, amém, né? Então, nós temos aí um tempinho. O tema da mensagem hoje é a Igreja Viva. E domingo passado eu falei sobre a redenção, né? Plano da redenção. Começamos lá da fundação, antes da fundação do mundo, chegando ali até a cruz do Calvário, aonde Jesus falou: Senhora, está consumado. Não ficou nada para ser feito, tudo estava pronto, já o seu sacrifício realizado. E a Bíblia fala então que ao terceiro dia ressuscita e aparece aos seus discípulos e prega para eles. Então nós estamos continuando agora nesse tempo seguinte aí, ok? Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra. O Evangelho ultrapassou os tempos, séculos, milênios, chegou até nós hoje, né? Então a redenção chegou até aqui, chegou até hoje, está aqui ao alcance de todos nós. Nós podemos então entender o Evangelho, receber a Cristo e viver essa redenção em Cristo Jesus. A Igreja Viva, conforme falamos aqui o tema, e pensando naquilo que Jesus disse lá em João 14, verso 6. Eu sou o caminho. Jesus, ele já fez o caminho, ele abriu o caminho, ou seja, ele com a sua vida, ele foi mostrando aos 33 anos de existência e vida, ele foi mostrando para nós, cada passo, cada momento, cada situação que ele viveu, até chegar lá no Calvário. Ele abriu o caminho, lá ele rende o Espírito, morre, e a Bíblia fala que o véu então se rasgou. Jesus já abriu, ele já fez o caminho, ele já fez, ele já mostrou para nós. Mas queremos voltar um pouquinho só aqui na história, aonde entendemos que Jesus, na sua existência, no seu tempo de ministério, seus quase 3 anos, e ele teve não só naquele período de tempo dos 3 anos, mas a sua vida, a plena consciência do porquê ele veio. Ele não teve dúvidas, ele não teve assim momentos que você, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo? Jesus, aos seus 33 anos, ele nunca se perdeu, ele nunca teve tempo de impasse, de saber, eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer aqui agora. Ele a todo tempo, ele soube o que tinha que fazer, porque ele estava aqui.
E voltando lá na história dele mais um pouquinho, você encontra quando ele tinha 12 anos, ensinando a doutores, né, explicando o evangelho, o reino de Deus para doutores. E ali ele pôde demonstrar que ele não era apenas um adolescente comum, de 12 aninhos. Ele era uma pessoa que tinha uma compreensão do reino de Deus, tinha uma compreensão do propósito de Deus para a vida dele e daquilo que Deus queria para os homens. Então ele tinha consciência. Chega aos 30 anos, então ele é batizado com o Espírito Santo. João Batista o declara: eis o Cordeiro de Deus, que veio, né, para tirar o pecado do mundo. E ali naquele momento, aquele exato momento, quando nós falamos na nossa fala da Santa Ceia, ou seja, aquele cordeirinho que o Senhor sacrificou lá no Éden, agora ele está apresentando o cordeirinho, mas não um animal, agora sim o seu filho, para ser morto, crucificado pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A redenção. E ele falando assim: olha, agora chegou o tempo pleno das coisas, o Espírito Santo desce sobre ele, e ele é batizado com o poder. E ali então começa o seu ministério. Ali então parte agora o tempo em que ele começa a pregar, ele começa a falar do Evangelho. Até então era a espera do tempo de Deus para todas as coisas. Como foi o nascimento, o seu ministério. Agora ele estava autorizado a começar o seu ministério. E diante desse tempo, ele tinha algumas coisas que precisava ser feita. Não era só ele falando, não era ele anunciar simplesmente. Ele tinha uma tarefa específica, especial, que era a separação de 12 homens, que nós concluímos, porque sabemos a história. Ele tinha alguns que ele tinha que separar como discípulos. E ele separou então 12 homens, a dedo. Um por você, larga suas coisas que você tem a fazer e me segue. E ali Jesus então passou a ter um tempo especial com aqueles homens, e que com mais alguns que o acompanhavam, e também algumas mulheres, mas esses 12 homens eram o foco principal. Esses 12 homens eram aqueles em que Jesus dedicou uma atenção especial. Eram homens judeus, homens religiosos, que tinham a sua crença, a sua confissão em seu Deus, conforme eles, no seu zelo religioso que eles tinham, acreditavam num só Deus, Jeová. E uma pessoa que não tinha ali vamos dizer assim, não eram pessoas que não tinham religião, mas como sendo judeus, eles tinham um zelo religioso. Então se aproxima de Jesus, e Jesus começa a trabalhar com esses homens, e fazendo com eles um discipulado perfeito. A gente olha para nós, que temos a incumbência aí de fazer discípulos. Olhamos para nós que temos a tarefa também de fazer discípulos. Se você quer um modelo perfeito, é o modelo que Jesus fez. Dificilmente para nós a gente fazer hoje. Como é que nós iríamos fazer um discipulado semelhante ao que Jesus fez? Então, mas o modelo dele foi o perfeito. Foi perfeito, porque ele só tinha 3 anos para a formação daqueles homens, para trabalhar no coração deles, de maneira que eles pudessem então entender, ou seja, compreender todo o propósito de Deus na vida deles também. Era só 3 anos, não tinha mais tempo para isso. E aí Jesus então separa aqueles homens, coloca ao lado dele e começa a andar com eles ali, eles com Jesus, para que assim eles aprendessem algumas coisas. Eles tinham algumas necessidades para fazer, um relacionamento bem estreito, vamos dizer assim, né? E ali o Senhor Jesus começou a mostrar para eles, transmitindo para eles, no dia a dia, na convivência, uma nova maneira de transmitir o Evangelho. Ele não só estava transmitindo, mas mostrando como viver o Evangelho. A gente às vezes tem a preocupação sim, de falar, de pregar, de anunciar, mas tão importante quanto pregar, é a gente demonstrar com a nossa vida o Evangelho. E Jesus fez exatamente isso. Ele não só pregou, ele não só falou, é assim, desse jeito, dessa forma. Ele não só ensinou, mas ele colocou os seus discípulos do seu lado ali, para viver junto com eles o Evangelho. Então eles tinham a teoria e tinham a prática do Evangelho verdadeiro, para ser visto, vivido por uma pessoa ali chamada Jesus. Esse é o discipulado perfeito.
O discipulado em que nós não só conhecemos o Evangelho, conhecemos o nosso propósito de vida, como nós vivemos esse propósito e ensinamos para outros. Essa é a nossa tarefa, é nosso dever hoje, exatamente como Jesus fez, não da maneira, da estratégia que ele usou, mas o que ele ensinou, ele vivia. E essa deve ser a nossa tarefa hoje, é nosso tempo hoje, não é diferente hoje. Então Jesus ensinou com autoridade. Ele não só falava de uma teoria, mas ele falava com autoridade. Por que autoridade? Ele tinha vida, ele tinha exemplo de vida. E os discípulos olhavam para Jesus e faziam com certeza a comparação com seus outros mestres, e ele via, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente. Ele não só fala, mas como ele vive a essência do Evangelho. Ele era o próprio Verbo, né? O Verbo que se fez carne. Então ele tinha essa posição de autoridade. Demonstrou para eles que a verdadeira religião não era simplesmente práticas que externava certo zelo religioso, como alguns judeus praticavam, como aqueles mais extremistas ainda praticavam. Então eles tinham uma maneira de viver a religião, e aquela religião extrema, de práticas, né, de formas de praticar a religião, que chegam a ser chamadas de extremistas. Então Jesus demonstrou para eles na vida, falou assim, olha, eu vou mostrar para vocês agora como é que é a verdadeira religião. Primeiro ela começa no seu coração, é no seu coração. A transformação é no interior, não é simplesmente de práticas, não é simplesmente de rituais, como eram feitos com os judeus lá, que você conhece o Velho Testamento, você sabe a quantidade de coisas que eram feitas. O judaísmo, além da lei de Moisés, eles acrescentaram outras centenas de leis, que era praticada por eles rigorosamente. E Jesus falou assim, olha, não é só isso, não é praticar, não é só conhecer, ter a teoria, mas é viver melhor, não era só praticar, era viver o cristianismo, mas que começa no seu coração. Jesus começou a pregar, mostrando para ele que a transformação do homem começa no seu coração, não é nos seus atos exteriores, como eles praticavam, como eles acreditavam. Então Jesus, de uma certa forma, confrontou o tipo de religião que eles praticavam, confrontou o tipo de religião que eles acreditavam. E eu acredito que o Evangelho hoje é da mesma forma. O Evangelho, nós entendemos que o cristianismo, ela é uma religião extremista também. Ela é extremista. O cristianismo é extremista. Primeiro fala que só existe um Deus, que só existe uma forma de agradar a Deus. Verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Tem algumas coisas que nós temos que ensinar, como algumas coisas do exclusivista. Por exemplo, não tem outro caminho, só existe um caminho, só Jesus Cristo é o caminho, só Ele é a verdade e a vida. Então não temos duas opções, três opções, outras opções, é só uma, é só Cristo. E isso tem demonstrado que há um extremismo, sim. O Evangelho, ele é aquele que puxa as coisas para Ele, como sendo o único caminho. Só Ele é a verdade. Não existe duas verdades, só uma verdade. Então o Evangelho tem ensinado isso, mas ele fala assim, olha, aquilo que nós entendemos, não de uma nova religião simplesmente, mas começa no seu coração, é dentro da sua vida, do seu ser. O coração seu tem que ser transformado. E isso eles praticavam, porque eles entendiam muito bem essa questão da religião, eles praticavam. Eles praticavam porque uma das coisas que era feita, o próprio Jesus passou por essa situação também, que foi a questão da circuncisão. Ao 8º dia, os meninos tinham que ser circuncidados. Então Jesus passou, como todos os judeus homens, os meninos passaram. E hoje, né, eu gosto de falar isso para tirar a dúvida de alguém, que às vezes não entende, como é que esse negócio de circuncisão, você vai ter que procurar no dicionário. Mas a circuncisão hoje nós só podemos chamar de uma maneira simples, o que é mesmo? A operação de firmose, que é usado aí em termos mais conhecidos. Então, antes era uma forma de que tinha que ser feito no menino aos 8 dias de vida. Era apresentado, levado num processo de ritual, e isso para eles era como um batismo, é como uma declaração de fé, como se aquela criança tivesse agora sendo dada, doada, e agora faz parte do reino de Deus. E os judeus acreditavam que isso era a forma
pela qual eles firmavam um contrato com Deus. Então, a partir de então, não eram só judeus, mas eram circuncidados, e eles tinham essa concepção de que agora eles participavam, eram de Deus, do Senhor, por um ritual chamado circuncisão. Então não era. Na verdade, eles tinham que entender. Jesus falou assim: olha, não é só isso, não é bem assim. A mudança, o evangelho, começa no seu coração. A transformação começa no seu coração. Outra coisa que eles tinham como concepção de certo é que eles eram descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão. Então Abraão, por ser o pai na fé, como nós acreditamos nele como nosso pai na fé, eles também tinham, mas só que eles declaravam ser filhos de Abraão. Então, se eram filhos de Abraão, circuncidados, eles já eram salvos, já tinham a salvação por garantia. Jesus, não. A mudança começa no coração de vocês. Você pode ser circuncidado, pode ser filho de Abraão, você pode ser um obediente segundo as leis que você pratica, e mesmo assim não ser salvo. Então Jesus foi ensinando, mudando os valores, mudando o conceito de doutrina, de teologia que eles tinham. Digo, olha, vocês precisam aprender que a transformação começa no seu coração. Também não era só de boas obras, como nós entendemos, como muitos hoje ainda fazem isso, dar boas obras, para que assim mereça alguma coisa. As boas obras também eram praticadas. Aliás, o judeu tinha algumas leis, como tem até hoje, algumas leis que os levava a viver uma vida de compartilhar, de dividir as coisas, de assistir os necessitados como ninguém. Então eles se cuidavam, se protegiam, e isso de uma certa forma levava o conceito, o coração deles, pelo menos a mente, de que isso estava fazendo com que eles merecessem a salvação. Jesus, não é isso, não são boas obras, não são as leis, não é a circuncisão, não é ser filho de Abraão, é a transformação de coração. E eles foram entendendo isso. Então Jesus, ele precisou fazer o quê com esses seus discípulos? Formar novos valores, formar nova mentalidade. É aquilo que nós temos dito. O evangelho da redenção, ele chega até nossos ouvidos, mas quantas coisas nós temos que aprender para compreender o que é na verdade o evangelho? Quantos valores têm que ser formados novos no seu coração, no meu coração? Quantos princípios? Quantas coisas que nós às vezes achamos que é certo, mas ao olhar das escrituras nós estamos vendo que estamos errados, e nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de fazer as coisas. Os valores sendo mudados, os valores sendo transformados, os princípios agora da Bíblia, segundo Jesus tinha falado para eles ali: olha, eu quero que vocês agora façam assim, e vocês têm que andar assim. Então eles entenderam isso, que a transformação era do coração. Então, formação de novos valores, mudança de mente e coração, aonde agora eles entendiam que o evangelho não era só aquele evangelho em que eles tinham que fazer algumas práticas religiosas. Talvez tenha alguém que está aqui hoje, que às vezes estão vivendo uma religião, ou uma forma de religião, de que às vezes aquilo que você faz como algumas práticas, tem te dado ou te garante alguma coisa em termos de fé. É como se você fazendo isso ou aquilo outro, o seu zelo que você faz, te dá alguma garantia de que você assim merece a salvação. Nós cantamos hoje à noite aqui 2 cânticos, e um deles falando que nós não precisamos fazer nada, porque é de graça, e o outro fala que nós temos que fazer sacrifício. Eu falei, parece até um contraste. Vocês prestaram atenção? Eu prestei atenção nas letras. Nenhum nós falamos que não tinham nada, que nós não precisamos fazer nada, não devemos fazer nada, porque é ato de fé. Mas a música seguinte já fala que nós temos que fazer sacrifício. O que vamos dar em sacrifício? Na verdade, não é fazer para ser salvo, mas nós fazemos porque nós já somos salvos. Então não é um pagamento, nós não temos como pagar a salvação, nós não temos como retribuir a salvação. Você não tem como dar algo para Deus dizendo assim: olha, eu vou cumprir o ritual A, B, C, D. Então não é você fazer alguma coisa para merecer, você faz porque você já tem. O sacrifício que eu acredito que nós temos que fazer é o sacrifício de obediência,
é a nossa obediência a Deus. Nós estamos aqui entendendo o Evangelho e praticar o Evangelho. Então não é fazer um sacrifício para merecer. Você está fazendo algo porque você já tem de Deus. Você está dando algo para Deus porque você já tem de Deus. Não é para merecer. Então nada que nós possamos fazer que vai mudar isso. Então os valores. Entendemos que a religião, a verdadeira religião, não são de atos exteriores, mas sim de mudança de coração. Princípios a serem obedecidos e vividos. Então não são simplesmente por ser herdeiro de uma salvação. Então aí outra coisa que ele mostrou para os seus discípulos. Na ocasião, um determinado pai trouxe o seu filho endemoniado para os seus discípulos. E essa pessoa, essa criança, esse menino endemoniado, cheio de demônios, e apresentou para o discípulo, e os discípulos ali não conseguiram lidar com a situação espiritual ali, com aquele mal que acometia aquele corpo daquele menino, a mente fazendo ele sofrer. E ali o senhor, o pai, ficou assim um tanto chateado, e leva então agora o menino até Jesus. Chega até Jesus, apresenta lá a criança, e questionando, olha, meu filho está assim, assado, e os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Aí Jesus repreende o demônio, expulsa os demônios, liberta aquela criança, e os discípulos vão ali com certeza com aquele saborzinho de derrota, de dificuldades que ele estava sentindo por não ter conseguido, mas perguntou para Jesus, por que que nós não conseguimos? Por que que nós não conseguimos expulsar aquele demônio que estava perturbando a vida daquela criança? Aí Jesus fala de uma necessidade que nós temos que ter como igreja, como servos de Deus. Ele falou assim, olha, certa caça de demônios não sai, se não for pela oração, pelo jejum, que nós podemos colocar como uma palavra consagração. A nossa vida consagrada a Deus. Então, os valores, os princípios que nós mudamos em nosso coração, andamos com Deus, mas isso quer dizer que é o bastante? Se for olhar em alguma situação, sim, mas em outras, como nós vemos a situação aqui, desse demônio ser expulso, esses discípulos não conseguiram, porque não tinham a consagração de vida que precisavam. E ali onde Jesus falou assim, olha, certa casta de demônios não sai, se não for com oração e jejum. Gosto de falar sobre isso também, porque algumas pessoas dizem, porque está essa fala em colchetes, não está nos originais. Eu quero dizer para mim, eu penso que para mim não vou tirar os colchetes daquilo que está dizendo aqui, que não estão nos originais, não sei aonde, mas eu entendo que esse princípio deve ser praticado pela vida dos crentes, que é a vida de consagração, é a vida em que você tem sido transformado pela palavra, mudado a cada dia, porém você precisa de uma vida consagrada a Deus, consagrada ao Senhor. É por isso que eu vejo que tantos crentes se veem em situação que eles não se sentem preparados para enfrentar determinada situação. Aí tem que chamar o pastor, ou tem que chamar um outro ungidão para socorrer diante da situação, porque ele não se vê em condição de ajudar, ou de prestar aquele serviço ali de libertação. Porque às vezes nós pensamos na consagração quando estamos diante de uma situação, sendo que a consagração deve ser uma prática da vida de cada crente. Ou seja, vida de oração, vida de jejum, tempos que nós nos consagramos diante de Deus, tempo na palavra. Então essa consagração de vida é algo que tem que fazer parte da vida dos cristãos. Minha vida transformada, impactado no interior pela palavra do Senhor. Os valores foram mudados, mas a minha vida tem que ser consagrada, porque eu vou deparar com situações que se eu não tiver consagrado, posso passar vergonha, como os discípulos passaram, e como outros tantos irmãos têm passado na sua caminhada de fé. Chega diante da situação, fica constrangido, se vê às vezes sem autoridade, por alguma questão de entendimento ou fé, mas se vê ali constrangido diante de uma situação. Então a consagração de vida, irmão, não é para você buscar diante de Deus alguns benefícios do céu. Eu estou precisando alcançar uma bênção. Então eu vou gastar mais tempo em oração, eu vou gastar mais tempo na palavra, vou gastar um tempo de jejum.
Aí porque eu estou num aperto, numa crise qualquer da vida, aí eu vou fazer isso agora, aí eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar mais, eu vou fazer. Mas você vai fazer para merecer? A sua consagração é para você merecer algo de Deus? Não, a consagração é pela sua devoção de fé. E isso tem que ser uma prática da vida do cristão. O cristão tem que ter essa prática como algo normal. E algumas pessoas e muitos crentes fazem isso. Diante de um quadro, de uma situação, aí ele vai se preparar. Como muitos aqui fazem isso. Diante de uma situação que vai exigir ali um pouco mais de espiritualidade, eu falei assim, não, eu vou consagrar, quem sabe Deus vai me dar o mérito disso. Mas sabe por que isso? Porque não é uma prática. Não é uma prática. Eu vou começar pelo mais fácil, ler a Bíblia. Vou começar pelo mais fácil. Às vezes uma prática de ler a Bíblia, uma prática de se consagrar em tempo de jejum a Deus. É um tempo de consagração em oração. Às vezes muitos crentes não têm a prática. Aí tem que correr de imediato, vai para o desespero, vai para a causa, ou então liga para um ungidão ou para uma ungidona para poder vir socorrer. Me ajuda aqui, por favor, porque eu estou numa situação que eu acho que eu não tenho condição de romper essa situação aqui. Então, a consagração não é uma coisa que nós temos apenas que pregar aqui, falar. É a coisa da vida do cristão, é a sua vida como crente, a sua vida como servo de Deus. Você tem que ter uma vida consagrada. E se você não pode jejuar o dia inteiro, jejua uma parte do dia. Se você não pode jejuar como às vezes entende que precisa, mas que você faça como você pode. O tempo seu de consagração, o tempo que você vai separar para Deus, onde você vai oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, onde você se consagra. Então a consagração também não é para berganha, né? Nós vamos berganhar com Deus, é para nós estarmos preparados diante de qualquer situação que a gente vai enfrentar. Você está preparado. E isso deve ser a prática de vida do crente. Então, Jesus ensinou uma outra coisa importante, que ali agora, estamos chegando ao final, Jesus ressuscita, reúne aqui com seus discípulos, e chegamos no texto que nós acabamos de ler. E eles falando assim, olha, ainda requer uma coisa importante para vocês. Vocês entenderam a vida consagrada, vocês entenderam a vida de princípios, os valores que é ser cristão, que não é prática simplesmente de rituais, algumas coisas que se faz, mas é vida. Você tem que ter o evangelho no seu coração, na sua vida. Então agora vocês estão precisando de uma segunda coisa, ou melhor, terceira coisa, que vocês têm que entender e praticar. É que há uma tarefa a ser feita, há uma coisa a ser feita, porque eu estou subindo para junto ao Pai. E a igreja, vocês que são a igreja, agora vão ficar responsáveis de levar à frente a obra que eu vou parar por aqui. Vou transferir para vocês a responsabilidade de levarem o evangelho aos confins da terra. Mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês à deriva, não vou deixar vocês a depender da sua própria sorte, das suas forças e entendimento, mas fiquem em Jerusalém, em oração, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o Espírito Santo, Deus, Ele melhor, Jesus, Ele não simplesmente transferiu algo para aqueles grupos de 12 discípulos, que agora apóstolos, e mais aquele outro grupo de irmãos que estava ali, nessa ocasião aqui do Pentecostes, 120 irmãos. Ele não deixou o grupo à sua conta de risco, só com a tarefa sobre os ombros, um desafio sobre os ombros. Disse, olha, vocês vão ter uma tarefa muito grande e gloriosa a ser feita, é levar a mensagem do Evangelho, como a intenção dele aqui em Atos 1:8 ele fala, até os confins da terra. Aqueles 120 irmãos reunidos estavam recebendo uma incumbência de que eles deveriam levar o Evangelho até os confins da terra. E ali eles aguardaram, ficaram ali aguardando diante do Senhor, e em oração, tinham aprendido isso, ficaram em oração até que chegou o momento exato em que o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de 120 irmãos. E algo tremendo aconteceu. A Bíblia fala que
o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre aquele grupo que estava ali. E todos começaram a falar em línguas, 120. Imagine que Pentecoste realmente que foi. Do sobrenatural de Deus, eles falando em várias línguas. Segundo, vemos ali no livro de Atos, aproximadamente, vamos dizer assim, 15 nações diferentes, 15 línguas diferentes. E eles começaram a falar em línguas, das maravilhas de Deus. E o alvoroço foi tão grande, que começou a chamar a atenção das pessoas do lado de fora, de outros lugares que estavam ali nos arredores. E começaram a correr para aquele lugar, começaram a fluir para aquele lugar. E a multidão chegou ali. E segundo um número que a Bíblia fala para nós, para a gente ter uma ideia, 120 em oração, recebe o batismo com o Espírito Santo, o rebuliço espiritual acontece. Foi tão grande a reunião deles ali, que a multidão chegou até eles. Um número que a gente pode aqui arriscar em dizer que pelo menos tinha ali em torno de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, porque foi o tanto de pessoas que se converteram. Então você imagina um grupo, uma multidão de pessoas aí, para 3.000 pessoas. Quantas vezes mais nós temos esse grupo aqui? Seria a nossa cálculo aqui de 3.000 pessoas. E aí eu entendo que eu fico pensando, que coisa tremenda que foi isso. Coisa tremenda que foi isso. Sabe por quê? Hoje nós vemos os pastores fazendo malabarismo, né? Alguns pastores tendo que virar um verdadeiro contador de anedota, de piadas, né? E conta piada, todo mundo ri, rola no chão de tanto que dá risada, e ouve a mensagem. Nossa, ele é bom porque ele bate na gente e a gente ri, né? Tem algumas pessoas que falam isso. É o tipo do pregador que passa o chicote e nós estamos rindo, achando bom da maneira de como ele prega, como é que ele fala. E a gente olha para a situação dos malabarismos que são feitos aí para alcançar as pessoas. Alguns acham que tem que ter a televisão, tem que ter a internet, tem que ter uma série de coisas. Lógico que nós precisamos de levar a mensagem para quanto mais pessoas for necessário. Mas o que eu fico impressionado é que ali não teve nada de malabarismos para alcançar o povo. Foi um alvoroço, um mover do poder do Espírito Santo. E isso foi o suficiente para chamar a atenção da vizinhança. Foi o suficiente para alcançar as multidões. E essa multidão afluiu para aquele lugar e levanta um cidadão chamado Pedro, com uma mensagem simples, uma palavra simples, e começa a pregar. E aproximadamente 3.000 almas se renderam a Cristo naquele lugar. Não teve show, não teve malabarismo, não teve coisa sobrenatural, foi apenas a presença do Espírito Santo, a unção de Deus. A unção de Deus estava sobre aquele lugar, aonde alcançou a vida daquelas pessoas ali, e eles foram transformados. Quando Jesus falou assim: olha, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Por quê? Há uma tarefa gloriosa, há uma tarefa de suma importância, que vocês têm que fazer. Não é só pregar em Jerusalém, não, é até os confins da terra. Então vocês têm uma tarefa sobre os ombros de vocês. E eu fico pensando com respeito à própria motivação do coração dos apóstolos, aquilo que aconteceu naquele dia ali, como foi algo de revolucionar o coração deles. Sabe o que nós estamos precisando, igreja? Sabe o que nós estamos precisando? Às vezes nós achamos que é um som melhor do que esse ainda. Às vezes nós achamos que são instrumentos melhores do que nós temos. Nós temos aí condição melhor de fazer outras coisas, de poder pensar no conforto melhor de cada um, né? Como vocês podem observar, corta aí depois, né? Que nosso ar-condicionado não desarmou mais, né? Já repararam isso aí? Graças a Deus foi trocada, abençoada a chave, né? Então foi resolvido. E também nossos vídeos que não vai rodar, nós já providenciamos, né, São Douglas? Já providenciamos um computador que vai ficar ali para resolver esse problema. Algo mais robusto, com mais potência, né? A gente ter um computador que vai poder rodar esses vídeos aí, como se diz, né? Tranquilo, já está comprado, está chegando por aí, está chegando as partes, né? Está sendo montado esse computador, tão especial que ele é. A gente pensa, nós estamos resolvendo, mas a gente assim, mas o que mais nós podemos fazer? O que mais nós podemos fazer?
Tem um jogo de luz diferente aqui, é um fundo musical enquanto o pastor está pregando. Eu já fui pregar em alguns lugares, é assim, está lá o fulano, tirinim, tirinim, tirinim. Eu falei, o que é isso? É para o pessoal ficar no estado zen, né? Aí daqui a pouco os irmãos estão viajando na mensagem do pastor, o tocador fica lá, tiririm, 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 e os irmãos vão entrando no estado zen, arrebatados, né? Alguns vão dormir mesmo. Eu fico pensando, o que é que nós precisamos, queridos? O que é que nós precisamos como igreja? Melhorar o que mais? Melhorar o que mais? Você pode falar para mim aí? Alguém tem uma ideia? Um caixinha de sugestão? Pode jogar lá junto com os dízimos ali. Sugestão, o que é que nós precisamos melhorar? Sabe o que nós estamos precisando? É de experimentar esse Pentecoste nas nossas vidas, querido. É de experimentar o Pentecoste aqui, que o Senhor Deus com certeza quer derramar sobre a nossa vida, de tal maneira que nós vamos fazer um barulho tão grande pelo poder do Espírito Santo, que as pessoas vão correr para cá, para saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo, que doideira essa aí, que esses mandos de bêbados que eles vão falar, como falaram para os irmãos aquele dia lá. Estavam sim embriagados, mas eram embriagados do Espírito Santo, da unção do poder de Deus. E, gente, nós não entendemos isso ainda. É um e o outro que tem tido uma experiência pentecostal de renovação, de estar, mas o Senhor quer encher todos com o Espírito Santo, queridos. É todos nós. E eu desejo ver isso no coração da igreja acontecendo, que toda a congregação, todos que nós estamos aqui, e aqueles que não estão aqui, quando ficar sabendo, vai querer pular na fogueira também, porque sabe o que está acontecendo, sabe o que nós estamos vivendo. Nós não estamos precisando de mais nada, nós não estamos precisando de mais nada, de conforto nenhum mais, nós não estamos precisando de melhorar mais nada para nós aqui. Acho que se chegar alguma coisa mais aí, né, como computador e outras coisas mais, amém, mas nós não estamos precisando. Nós estamos precisando é da unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos precisando é da unção do Espírito Santo. E que a Igreja Betânia de Melo Viana, e você que está aqui com a gente hoje à noite, que você possa experimentar isso, esse Pentecoste de Deus na sua alma, no seu coração. É isso que nós precisamos. É o Evangelho, a redenção de Cristo, que avançou os séculos, os tempos. Jesus abrindo o caminho e disse, olha, chegou até vocês, chegou até nós. E não é diferente. Não é diferente. Não é diferente o processo daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, quer fazer no nosso coração, de nos levar a viver o Evangelho de um coração transformado, de vidas que a alma está transformada, o ser interior está transformado, e aí nós entendemos que a consagração faz parte da nossa vida. Então nós entendemos isso. Eu louvo a Deus pelos ensinamentos, pelas aulas que nós damos, né? Hoje particularmente de manhã aqui, até eu gostei da lição, né? Falando aqui sobre o joio, uma das parábolas que nós estamos estudando, até eu gostei, que fui para casa comentando com a Lúcia, até eu gostei, que mensagem, que foi para o meu coração, para a minha alma, como eu fui edificado, como eu fui mexido com a mensagem. Então eu fico pensando, palavra nós temos, teologia nós temos, ensinamentos nós já temos, a palavra está sendo cravada no seu coração, na sua alma, através de cada culto que você participa, mas não pode ser só teoria na sua vida, você precisa ter uma prática, e viver como Deus tem te ensinado. Então uma coisa que eu quero afirmar aqui, mais uma vez, creio na promessa, porque as coisas não acontecem se não é por fé, não, o justo viverá da fé, sem fé nós não agradamos a Deus, e tudo que é feito, tudo que acontece é resultado de fé. Então primeiro eu tenho que ter a experiência na minha vida com Deus, mas como também acreditar na promessa. Você acredita na promessa? Quem sabe alguns não acreditam que já foram batizados com o Espírito Santo, alguns aqui já viveram o momento de ser cheio do Espírito Santo, mas quero dizer para vocês que a promessa é para todos nós, não é para um e outro, é para todos nós, está lá em Atos, ele falando sobre isso, que essa promessa é para nós, para a igreja como um todo, para a minha vida, minha família, enfim, é para todos nós, vamos cheios do Espírito Santo, impactados pelo poder do Espírito Santo. Então entendemos que ao chegar diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida como igreja, nós precisamos acreditar nessa promessa, é uma promessa absoluta, gosto de repetir isso, porque é absoluta, e sendo absoluta, não é para um e para o outro não, para um, para o outro não,
é para todos nós. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Atos 2:39. Cremos nessa promessa. Eu acredito que essa fonte, ela não foi esgotada. Ela continua jorrando. Segundo Apocalipse, capítulo 22 fala, verso 1: rios de água viva fluem do trono de Deus em direção à terra, ou seja, em direção ao coração da igreja, para você e para mim. Fonte inesgotável para o coração da igreja. Acredito que essa ação também, além de crermos na promessa, é para aqueles que são sedentos, conforme a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede da justiça. Mas eu vou colocar uma palavra aqui traduzindo essa palavra justiça, ter fome e sede de Deus, que é a justiça. Ele é a nossa justiça. Mas a fome e sede de Deus. Onde eu olho para o meu coração, eu tenho fome, eu tenho sede. Você olha para o seu coração, para a sua alma, você tem sede. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Olha para o seu coração. Você sabe o que é fome, né? Alguns aqui já entendem o que é fome. Quem sabe ainda está já pensando no lanche daqui a pouco, pensando na merenda daqui a pouco, né? Então, alguns aí já reservou do almoço para agora, e outros que vão para lugares especiais aí, alguns encantados da vida para bater o lanchinho, né? Então a gente pensa assim, você sabe o que é fome, a fome que nos move a fazer algumas coisas, né? Então você sabe o apertinho que está aí. Então a fome que mexe com a gente, que está ali trabalhando no coração, como ele diz aqui, sede e fome de justiça. É importante saber, né, que essa sede que Deus fala para nós aqui, nos nossos corações, estão além de nós mesmos. Está além de nós mesmos. A gente às vezes pensa que o saciar de Deus em nós é para a pura autossatisfação. A gente só pensa na gente. A gente só pensa no nosso bem-estar. Eu quero sentir bem. Quando a Bíblia fala do gozo, fala da paz, fala da alegria, fala da bênção, fala do que Deus tem para dar, a gente pensa na gente. Nós estamos pensando na gente, mas não é na gente. Quando ele fala da fome e sede de justiça, ele está falando para nós olharmos além, é para além, é para fora de nós, porque aquilo que ele quer te conceder de graça, de poder, não é para ficar em você somente, é para que você se mova em direção de outros que nem a fé tem, que nem Jesus conhece, tem uma religião, mas não conhece Jesus, não conhece a salvação em Cristo, tem algum entendimento, mas a experiência real da salvação não tem, e nós precisamos levar para eles. Então, quando a Bíblia fala dessa fome, dessa sede, é algo que nos vai levar para além das pessoas, não é para nós, não é para o meu relevo espiritual, para a minha paz espiritual, como acho alguns aí procuram viver esse estado zen espiritual. Não é para você, não. Deus quer te conceder para você levar, para você ir além, para você alcançar outros que não conhecem nada das coisas de Deus. Então, os inconformados, e a gente olhando para nós mesmos, o inconformado começa olhando para o próprio coração, olhando para dentro de mim, e eu olho para mim e falo assim, eu acho que eu sou um crente aquém do que eu deveria ser. Eu sou um crente que estou vivendo menos do que eu sei que Deus tem para dar. Eu sou aquele crente que vive com água na boca porque parece que eu estou sempre aquém, eu não estou alcançando aquilo que Deus está dando para mim. Então começa o inconformado com o seu próprio coração, com a sua alma, com você. Começa a ser inconformado com a sua família. Falamos hoje de manhã sobre isso. Falando hoje de manhã, eu estava repetindo a história da minha família lá, onde eu estava achando que não tinha mais prazer nenhum não, mas não estava tão motivado mais a ir de férias na casa dos meus familiares. Até chegar a olhar para um dos meus irmãos e pensar, aquele ali é um motivo para que eu vá lá, para que eu possa conviver com ele. É um que está lá meio de canto, meio arredio da família, vivendo a sua própria vida e seu coração. Eu falo assim, eu preciso ir lá, eu preciso compartilhar com ele o amor de Cristo, eu preciso levar de Jesus. Então, olhando para a nossa família, quantos membros da nossa família
que ainda não conhece o Evangelho, se já tem ouvido alguma coisa de religião, tem quem sabe alguma religião definida, mas não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela precisa de conhecer, e nós precisamos ser esse evangelista, esse que vai pregar, esse que vai compartilhar. Olha para a sua família, quem sabe é um ponto que você sente e vê que está inconformado com alguma coisa, com a própria igreja, olhando para nós mesmos. Nós somos conformados, ou tem algo que ainda nós olhamos para nós mesmos e é isso aí. Só não acabou a mensagem, mas a bateria acabou aqui. Estou acabando, viu, gente? Estão inconformados com a nossa igreja, inconformado com a nossa cidade. Olhando para a nossa cidade, quantas coisas estão acontecendo e que eu não me conformo com as coisas que estão acontecendo. Não é porque eu quero politicamente ver mudanças, mas são as pessoas, a conduta das pessoas. Estou olhando para a situação, entendo que precisamos mudar. Entendemos que há algumas coisas que precisam ser mudadas. E o inconformado é aquela pessoa que vai olhar para a situação e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Usa-me para que eu possa, de alguma forma, alcançar alguém. Para que eu possa, de alguma maneira, abençoar alguém. Eu quero ser Senhor, que faço parte dessa igreja viva, para poder levar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém. Quero parar por aqui, porque já estou tomando ali 8 minutos do seu tempo. A mensagem não acabou, porém,